Queridos filhos, amado povo de Deus, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Foi essa antífona que várias vezes cantamos, rezamos, do Salmo 137, repitam comigo, por favor. Naquele dia em que gritei, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. vós me escutastes, ó Senhor. Com isso nós nos deparamos com a força, o poder, a eficácia da oração. Por que rezar? Por que pedir? Por que bater? Por que ser perseverante na oração quando as respostas não vêm? Por que insistir se Deus cochila e dorme? É pois a resposta que temos, cantando essa antífona, e várias vezes a faremos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Sim, naquele dia indefinido, porque o povo, e isso está presente na primeira leitura, fala que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi em socorro à rainha Ester, diante do rei Assuero. A leitura de Ester, e no momento certo, nós faremos a leitura orante das mulheres na Bíblia, que são protagonistas da própria história da salvação em muitos momentos, até Deus se vale de prostitutas, como Raabe. É impressionante. Mas isso mais para o final do ano. Naquele dia em que gritei, Ester gritou: coloque na minha boca palavras certas para defender meu povo. Coloque na minha boca, coloque no meu rosto, coloque nas minhas atitudes, para que eu seja uma intercessora. É bem isso. Deus usa da oferta que damos, daquilo que dispomos, para fazer suas grandes maravilhas. Como diz São Paulo: quando me faço fraco é que sou forte. E Deus se vale da nossa fraqueza para confundir os sábios. É só olhar para os apóstolos, olhar para as Escrituras. Aí você vai dizer: o que tem a ver com oração? Uma coisa nós pensamos que aquilo que fazemos é fruto do nosso esforço, meramente nosso esforço, e não é. É Deus agindo em nós. Eu tenho feito algumas correções. Católicos, cristãos da Bíblia, não usem a palavra eu tive sorte, para com isso. Não use a palavra eu tive oportunidade. Oportunidade na vida, pegue. Passou oportunidade, pegue. É graça de Deus. Oportunidade não é sorte. Oportunidade na vida é graça de Deus. E bobinho, é quem vê oportunidade e se amedronta, e não entende que é Deus agindo e dando a graça. Ester foi a salvação do seu povo, do seu jeito, se enfeitando com ouro de Ofir, se maquiando, se fazendo bonita, atraente, cheirosa. Olha que coisa interessante. E ela, pela figura, pela beleza, se tornou a que salvou o povo de Israel. Entenda isso, que às vezes a gente fica se desculpando nas fraquezas, achando que a oração é de um jeito. Não, a oração é sinceramente se colocar na presença de Deus. Porém,
Diz também São Paulo aos Romanos: nós não sabemos o que pedir. Então a oração verdadeira, Romanos capítulo 8, é se abrir à graça do Espírito Santo e deixar que o Espírito suscite em mim e em você o que pedir. Nós não sabemos o que pedir, mas temos uma certeza: naquele dia, o de Esther, naquele dia da minha noite traiçoeira, naquele dia em que você mais precisar, naquele dia de ontem, naquele dia de hoje, ou naquele dia do amanhã, grite ao Senhor, e Ele te atenderá. Naquele dia em que gritei, o Senhor, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Portanto, rezar é ter fé que a oração chega até Deus, que Deus não dorme, que Deus não cochila, que Deus está atento aos nossos gritos e clamores. Eu ouvi o clamor do meu povo, Êxodo capítulo 2, e desci para salvá-los. E Jesus faz uma comparação. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Levante a mão, por favor. Se teu filho chegar para você e pedir: me dá um pedaço de pão, a senhora teria coragem de dar uma pedra? Nunca. Alguém teria coragem de um filho pedir: me dá um pão, mãe, me dá um pão, pai, e você dá uma pedra? Não. Se um filho chegar e pedir: me dá uma comida, um peixe, que seja, me dá alguma coisa para comer, você teria coragem de dar veneno? Não. Jesus diz: se vocês, que são imperfeitos e maus, que nós somos meio bagre ensaboado, a gente vai levando o jeito que dá, não consegue fazer um mal ao filho, quanto mais o Pai do céu não fará tudo para nos ajudar. Então é oração, a oração que move montanhas, a oração que muda nosso coração. A oração não muda Deus, mas muda o nosso querer em Deus. A oração que muda pessoas, uma oração que é capaz de tirar uma pessoa do vício das drogas, a oração que é capaz de salvar um casamento, a oração que é capaz de dobrar e fazer quebrar impérios. Lembremos do Papa, não faz muito tempo ele pediu um dia de oração pela paz, e a guerra estava para ser proclamada e não foi. Lembremos da oração do cerco de Jericó na Polônia, quando começou o cerco de Jericó para receber São João Paulo II. A oração, porque nosso Senhor disse: grite a mim. É impressionante porque nós temos um DDD, descagem direta com Deus, e a gente fica se apegando em coisas. Pedi, recebereis. Parece simples, parece até simplório, mas não é. Esse é o sustento da minha e da tua fé. O que leva uma pessoa a ficar de joelho dobrado, de rezar um terço, de vir na presença do Santíssimo, de celebrar a missa. É isso que leva a cada um de nós a estar aqui e se comprometer com Deus. É pela fé. E isso serve para quem está em casa. Naquele dia indefinido do teu sofrimento, naquele dia em que mais você precisar, clame a Deus e Ele escuta. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batei, a porta vos será aberta.
Mas bata no coração de Deus misericordioso, bata no coração de Jesus e diz: Jesus, eu preciso, eu necessito, eu não consigo viver sem Ti, Senhor. O grande problema é que às vezes as nossas orações não brotam dos nossos lábios como brota do Salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço, diz o Salmo, o vosso amor, porque naquele dia eu gritei e revigoraste a minha alma. Às vezes a nossa oração é muito factual. A nossa oração é um querer dobrar Deus. Não é isso. Por que a gente recomenda e diz, se não me falha Karl Rahner, quando um homem se ajoelha para rezar, Deus se inclina para escutar. Não é que Deus se inclina ao meu capricho, mas eu me curvo na minha soberba, eu me curvo diante do Senhor. Por isso o Salmo continua dizendo: Senhor, completai em mim a obra começada. Deus não faz as coisas pela metade. E se por acaso no final da vida ficarmos incompletos, não é culpa de Deus, é porque eu não me deixei trabalhar. Porque Deus quer terminar a obra, Deus quer. Eu não vou dizer que todos nós terminaremos completos, segundo a vontade de Deus, uns mais ou menos, umas obras mais caprichadas, outras mais borradas, mas é nossa resistência. Completai em mim, esse é um grito justo. Complete em mim a obra começada. Se a dor me visitar, complete em mim a obra começada. Se o desemprego vier, complete em mim a obra começada. Se trabalho eu tenho, complete em mim a obra começada. Se eu tenho a graça de estudar, complete em mim a obra começada. A oportunidade é graça de Deus. Ó Senhor, com bondade, vossa bondade é para sempre. Não deixeis inacabada esta obra. Diga: eu sou uma obra de Deus. Eu sou uma obra de Deus. E esta obra Deus fez com suas mãos. Deus fez com suas mãos. Portanto, Senhor, termine esta obra começada. Termine esta obra começada. Filhos e filhas, não por acaso, começando a quaresma, eu comecei no rádio, e quem perdeu de manhã pega à noite, 10:10. Eu sei já, eu pesquiso as coisas, a equipe me ajuda. De manhã o pessoal ouve mais o rádio, à noite assiste a TV. E nós estamos na leitura de Romanos. Nós estamos em Romanos. Eu estou com vontade de terminar e voltar de novo. Que eu nunca percebi quanto a carta de Romanos é forte. É algo impressionante. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ver novela, tem tempo para ver não sei o que lá. As coisas boas. Todo mundo diz: eu quero ter conhecimento na Bíblia. Eu estou oferecendo, é o que eu posso. Todo dia, formação bíblica. Todo dia. Há 11 anos. Por que eu digo isso? Porque nós começamos Nosso Senhor dos Perdões. E a imagem que me veio hoje é que às vezes a gente sai do caminho. Quem é de pescar, se apostar, quem vai andar para os matos, tem o caminho principal.
E às vezes a gente se aventura em pegar umas picadas, umas trilhas, e de repente a gente esquece alguma coisa, se machuca. Com o tempo, por não voltar lá, o mato cresce. E crescendo, a gente não sabe mais aonde deixou, aonde se perdeu, onde se machucou, onde ficou um pedaço de mim, um pedaço de você. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse processo de perdão, é que o Espírito Santo nos conduza a reencontrar aquele caminho que fizemos, e ir naquele local onde nos perdemos, e nos tomarmos na mão. Deus nos ajudando a abrir de novo o matagal da nossa existência, o mato crescido de anos atrás, onde eu me perdi num relacionamento frustrado, onde eu me machuquei numa amizade desfeita, num emprego que me foi tirado, num casamento que foi desfeito, porque a gente vai se perdendo. Você perde uma parte aqui, outra parte lá, e Deus quer a obra terminada. O Espírito Santo, temos que pedir: Senhor, revele-me onde eu me perdi. Isso são feridas, são partes de mim que eu deixei lá, partes machucadas, partes feridas. E se hoje eu me sinto, às vezes, aí que entra o vazio, me sinto incompleto. As pessoas dizem: eu sinto um vazio existencial, eu me sinto incompleto na minha vida, eu não consigo me encontrar. Se encontre, mas para se encontrar na oração, que a oração, que é fruto do Espírito Santo em nós, repito, a oração verdadeira é fruto de oração, da ação do Espírito Santo em nós. E pedir, recebereis, está garantido. A oração é fruto do Espírito Santo em nós. Batei e a porta se abrirá. A oração é fruto do Espírito Santo em nós. Procurai e achareis. Procure e você se achará. E a obra será completa em Deus. Senão nós ficamos incompletos. A gente vai ficando maltrapilho, a gente vai ficando rasgado, a gente vai ficando machucado, e a gente vai tocando do jeito que dá. Não, tem saída, tem cura. Por isso que o Papa propõe: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Para esse ano, é palavra de Jesus. Será que às vezes a gente não precisa ter um pouco mais de misericórdia conosco? Não está o texto? Olha o final do Evangelho. Passa despercebido, porque a primeira perícope parece mais importante, mas a última é tanto qual. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei a eles. Perdão, reencontrar-se, ser misericordioso consigo mesmo, deixar a obra ser acabada. Onde entra a oração? Em tudo. Sem oração a gente não faz nada. Sem oração a gente se perde. Sem oração a gente não se encontra. Sem oração a gente não volta, não tem coragem de fazer de novo a trilha, a picada, de pegar e desbravar de novo um passado dolorido,
não dá coragem. O que a gente faz? A gente quer apagar, mas não apaga. Você não apaga. Você tem que ir lá, se buscar e deixar que o bom samaritano nos cure, para depois continuar a caminhada. Amém.